Fala, pessoal, beleza? Muito bom dia para todo mundo que tá com a gente aqui no Central. Bora falar desse Galo, né? O Atlético que se representou ontem à tarde no CT de Vespasiano, jogadores passando por exames físicos e fisiológicos. Hoje pela manhã será dado o start com bola no CT de Vespasiano para intertemporada até o dia 21 de julho, quando o Atlético volta às atividades. Vamos falar desse calendário do Atlético daqui a pouquinho no 98 Esportes, tá? A novidade do Galo na representação foi a presença do Léo Duarte. O jogador chegou, realizou exames médicos pela manhã, à tarde esteve com o grupo, hoje se junta normalmente às atividades. E outra novidade foi a ausência de Matheus Izep, garoto formado na categoria de base do Galo, não se apresentou. O Atlético informou que o jogador está negociando sua saída para o futebol português. A princípio por empréstimo, mas tem opção de compra. O Galo ainda não informa qual é o clube interessado, mas Matheus Izep vai jogar no futebol europeu na temporada aí 2026/2027. O Galo fica no aguardo agora de reforços, né? Pelo menos o torcedor atleticano fica no aguardo desses reforços para que possa aumentar a qualidade do time para o restante da temporada, porque tá precisando e tá precisando muito, tá? Só para a gente fechar por aqui, os jogadores que estão no departamento médico ainda, Gustavo Scarpa e Maicon, o Maicon com uma lesão muscular e o Scarpa com uma recuperação de uma cirurgia de artroscopia no joelho. O Patrick e o Índio, jogadores aí jovens desse elenco atleticano, que passaram por cirurgia também de joelho, ficam fora e estão ainda nos cuidados com a fisioterapia, tá bom? Então, como eu disse, daqui a pouquinho a gente fala mais do Galo no 98 Esportes, falando sobre a agenda do Galo. O Galo já tem aí quantos jogos? 7 jogos marcados até o dia 22 de agosto. Então vão ser 9 jogos em um mês, 7 deles já marcados, beleza? Time caro ou barato, isso eu concordo demais. A gente vê, por exemplo, o Mirassol, cara, que tem um padrão de jogo, não é um time caro e sabe jogar bola. O Atlético é um time caro, gente. O Atlético não é um time barato, mas é um time que não joga o investimento que foi feito. Mas o Atlético Paranaense, de várias peças. Esse ano o Atlético Paranaense está fazendo uma boa temporada. Não, bom brasileiro. Por isso eu tô falando agora que tá na mão do treinador também, cara. Entendeu? E dos jogadores também, né? Tá na mão do treinador, tá na mão dos jogadores, entendeu? Cara, eu boto entregar um jogador melhor. Scarpa, Igor Gomes. Entregar um futebol melhor, exato. E eu boto fé. Acho que o Atlético nos últimos jogos com Barba, do Cruzeiro pra frente ali, oscilou um pouco, mas já deu uma cara pro time. Já deu uma melhorada, na minha opinião. Tanto defensivamente, os últimos 5 jogos, eu trouxe esses números aqui semana passada na Itatiaia. Foram 7 gols marcados e 2 sofridos. Mas pegou o Puerto Cabede, mas até com esses times o Atlético estava sofrendo. Tava sofrendo, né? Então agora ele começou a dar uma cara ali e vai ter um mês para melhorar essa cara do Atlético aí. Agora a gente tem que cobrar e cobrar firme do Barba na volta, né, Marcos? Correto. Não tem jeito. Eu acho que é o caminho. Mas eu tava falando a questão de trabalhar em silêncio. Pra gente é ruim, cara. Pra gente é ruim. Mas pro clube é bom. Por exemplo, o Léo Duarte. Léo Duarte tinha 15 dias que o Atlético tinha fechado com o Léo Duarte. Anunciou logo depois do jogo do Vasco. Né? Isso aí, até conversando com o Paulo Brax. Foi assim, foi um anúncio inesperado. O Inter queria... Também, ninguém tava isso eu confirmei lá no Sul também, com os nossos amigos da Rádio Gaúcha. O Inter queria, o São Paulo tinha interesse e o Vasco. O Atlético fechou, foi mais rápido. Fechou e trouxe o jogador. Segurou por 2 semanas. O Léo Duarte. Segurou por 2 semanas. Inter, São Paulo, Vasco e Atlético. O Atlético já sabia da saída, já tinha negociado com o Alonso, né? Que o Alonso não voltaria. E então foi ao mercado e contratou o Léo Duarte. E conversando com pessoas do Galo, o Atlético enxerga o seguinte: o Alonso não é aquele cara que dá bote, né? É o cara que espera, que cerca. E são características diferentes, porque o Léo Duarte é o cara que dá o bote. Então, sai bem pro jogo, então, sai bem pro jogo, tem bom jogo aéreo também, apesar de não ter uma estatura tão alta, mas sobe bem também. O Izep tá saindo, viu, gente? O Izep, jovem atleta do Atlético, tá sendo emprestado para um clube português, estamos buscando aí a informação para saber que clube é esse, mas está saindo pro futebol de Portugal por uma temporada com o valor de passe fixado. Então, no término do contrato, se o clube quiser ficar com o Izep, poderá exercer o direito de compra do Izep, que nessa temporada teve poucas oportunidades. Acho que e as que teve não conseguiu emplacar também, né? Então acho que acaba sendo um bom negócio pro Atlético, né? Vai ter a experiência lá fora, quem sabe ele desempenha, né? 4 jogos profissional. O Cissé, cara, até falando um pouco mais desse cara, ô Vini, o Cissé, a primeira experiência dele no time profissional este ano, nesta temporada.
cara, assim, é um grau de crescimento, grande que ele tem, entendeu? É um cara diferente, mas ainda com um percurso ainda, né, cara, assim, eu vejo muito potencial nele para o ano que vem ele tá, de repente, titular do Atlético, galgando passos maiores na carreira dele, mas é só o primeiro ano dele, com muito potencial. Aqui, ó, é Rian Roberto que ele chama, garoto do Flamengo. Rian Roberto, não é Thales Roberto, não. Só aproveitando a mensagem da passação de pano, a gente poderia aqui, ó, vender um monte de ilusão aqui. Falar que o Atlético vai trazer um cara de peso, que vai gastar milhões. E aí sabe o que vai acontecer? Isso não vai ser concretizado e a gente vai ter vendido ilusão. A gente não vai vender ilusão aqui, a gente tem compromisso com a informação. E no caso aqui, vocês estão dando informação, nem opinião. Vocês estão informando que o Atlético não vai investir em contratações. Agora, a minha opinião, e a de cada um aqui, pode ser diferente da nossa informação. A minha opinião é que o Atlético deveria trazer um cara de peso, pelo menos pro ataque, para subir o nível. Que o Atlético precisa. Hoje o ataque do Atlético é pobre em número de jogadores, tem uma deficiência em quantidade, está no limite, e em qualidade também. Se o Atlético tiver ambição de ganhar uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil e voltar à Libertadores do próximo ano, para mim ele precisa elevar o nível do elenco. Se continuar nesse nível, acho que tem grandes chances de fazer um campeonato brasileiro mediano e de não ser finalista em nenhuma das Copas. Mas se isso vai acontecer, se o Atlético vai trazer esse cara, eu não tenho como falar, poxa, isso eu não sei. Eu já acho que com esse elenco não vai ganhar absolutamente nada esse ano. Também acho que não. Eu acho que falta um cara para assustar, A gente fala em contratação, eu tenho a opinião de que se não for superior aos que estão aí, cara, assim, eu não vejo por que trazer. Para mim não faz sentido, entendeu? Com alguns garotos da base, que aí sim, é um trabalho que você valoriza o seu ativo, você bota os meninos na vitrine, entendeu? E você traz um atleta para ser reserva do Atlético, você vai tirar o espaço dos garotos. Então, para mim, não tem muito sentido, entendeu? Você vai de encontro a uma entrevista que eu fiz uma vez, não esqueço, cara, com o Nelinho, lateral direito. Correto. Ele falou assim, se for atleta para compor, aí tem que ser da base. Se for para compor elenco, tem que ter na base. Porque se for para contratar reserva, aí então tá tudo errado na base, né? Porque você já tem o titular e você tem o reserva para o seu titular, entendeu? A respeito das contratações do Atlético, eu não sei vocês, mas eu vejo a equipe muito desequilibrada. Em questão justamente desse setor. O elenco desequilibrado, o elenco desequilibrado. Isso, as duas coisas. Mas a gente falando, esses investimentos, ô Betinho, dentro do futebol brasileiro, vem me assustando muito. Por exemplo, o Atlético vai procurar um reforço ou uma oportunidade. Por exemplo, tudo bem, o Cassierra vai ajudar, é um centroavante de área, mas se a gente for poder analisar, é um jogador de 29 anos, né? Quantos milhões de euros foram gastos num jogador de 29 anos? Nós estamos falando agora de um Fred, que está para chegar, que tem quase 30 anos também. Não, 33, passou já. 33 anos, com a possibilidade de se ganhar 2,5 milhões por dia. Ou seja, o Atlético, há poucos dias atrás, teve uma reunião lá dos acho até que o Cassierra pode dar certo, acionistas de Deus do Meio, justamente para equilibrar as contas. Sabe, são certas questões que não se encaixam. Então, o Atlético, eu com o máximo de respeito à direção lá de futebol, aqueles que observam, aqueles que contratam. Mas as decisões são muitas decisões erradas. E nós estamos chegando, a Copa do Mundo tá aí, tá muito legal. Amigo, na hora que voltar o brasileiro vai voltar com tudo. Não tem como corrigir novamente essa rota. O retorno é sempre mais pesado, né? É sempre mais pesado. E outra coisa que você está falando, a pressão vai ser muito grande, porque basta um empate na primeira partida ou uma derrota. Eu falei aqui, já nas nossas conversas, que voltando à Copa do Mundo, são 3 partidas. 3 partidas. Ó, gente, não estou aqui fritando ninguém. Eu estou falando do que eu vivi, né, dentro do mundo do futebol. São 3 partidas pro Barba. Se o Barba ele não tiver bons resultados, infelizmente se perdeu uma parada de Copa do Mundo para se contratar, para se organizar time, para se montar uma estrutura de jogo. E você acha que ele está satisfeito? Ele deu o Barba? Claro que não, já há muito tempo. Nós comentamos isso, Betinho. Nós falamos que algumas entrevistas do Barba, você via que ele estava perdido, você via que ele estava sozinho. Você lembra? A gente comentou isso aqui. De estar mal assistido. De estar mal assessorado, de estar mal protegido, o Barba totalmente exposto. Na última coletiva dele, ele pediu reforço em todos os setores. Isso, em todos os setores. Isso mesmo. Então, mas aí que eu pergunto a vocês.
isso que o Barba fez na coletiva. Da outra vez ele deu aquela declaração... Ele deu uma enxadada aquela vez. Que muita gente achou que aquilo ali, ele perdeu o elenco e tal, eu não acho que perdeu. Também acho que não. Mas tem gente que acha que sim, aí agora ele fala que precisa de reforço em todos os setores. Ele mentiu? Não, gente. Mas isso caiu bem lá dentro? Eu tô perguntando, eu não tô ensinando. Não, mas se ele não puder falar... Não tem nenhum cara... Eu falei isso em algum outro... Eu acho que no programa passado. Não você vai de tantos lugares, não. Esquece. Polivalente. Complica não. Daqui a pouco até na Itatiaia o homem vai falar já. Não. Mas assim, de verdade, o Atlético, cara, o Atlético não vai ter um treinador com a capacidade e elegância de falar da forma que ele falou. Ele é um cara que trata internamente as coisas, ele esvaziou aquele dia porque não tava cabendo naquela vez que ele fez contra o Juventude de Las Pedras, mas contra o Vasco agora ele deu a letra, gente. Ele falou, temos conversado com o Brax, né? Ele fala Brax, né? Ele não fala Paulo. Ou Paulo, sei lá. É o Paulo. Ele fala Paulo, né? Tio Paulo. Ele fala Paulo. Então, cara, não vai ter um mais paciente, porque a gente viu acontecer isso de formas incorretas, como o Cudê, viu o Milito ser desidratado, porque o Milito, você olhava pra ele em algumas coletivas, porque a gente tava lá, o Milito olhava pro lado, olhava pra baixo, desesperado, desnorteado. Você viu isso com vários treinadores em várias situações do Atlético. Você viu isso com o próprio Filipão. O Filipão era muito inteligente. Todo mundo é melindrado. E aí a gente tem que ficar preocupado, porque se o cara não pode falar o mínimo. Se o cara estoura, eu preciso de peça. Se o cara estoura igual o Cudê, chuta o pau na barraca, aí o dono fica triste, chateadinho, porque falou. Se o cara fala internamente e tem uma reunião direta e tudo mais, o cara fica chateadinho porque falou. Se o cara não fala nada e tenta se fazer com o que tem ali, vai até o limite, é chamado de acomodado, não vai. Aí, se não tem nenhum dos três, é o Cuca, que sai. Então, assim, cara, desculpa, que milindre. A diretoria de futebol do Atlético é milindrada. Gostem vocês ou não. Vocês, isso aí que vocês estão assistindo a gente, eu não tô nem aí, como o Everton faz o corte. Caguei, você é cruzeirense, 2 dias. Vocês são melindrados. Vocês acham que todas as críticas são ao pessoal, vocês acham que todas as críticas são levadas pra vocês querem nos derrubar. Não. Vocês são melindrados. Vocês agora têm um técnico que chegou com uma postura diferente, que chegou com um pensamento diferente, um cara que é... Cara, o Barba, ele já mostrou que ele não vai ficar satisfeito com campanha medíocre, que ele não vai ficar satisfeito com futebol medíocre. Ele já mostrou isso. E é um cara íntegro, se ele não puder na coletiva apontar, quando questionado, os erros, cara, vocês me desculpam. Aí vocês têm que mudar de esporte. Algum dos diretores indo pra realmente, porque tem certos momentos, tem certas coisas que o treinador ele pode falar, Popô. Você pode, às vezes, falar não de forma tão direta igual o Barba fez, né? Já fizeram mas pior, às vezes de formas indiretas você manda um recado pra dentro do vestiário. Mas o diretor de futebol, na hora que ele pede a palavra numa coletiva, que ele chega lá de frente à imprensa e fala, não, hoje o Barba não vai falar não, quem vai falar sou eu. Aqui dentro deste clube, jogadores que estão se comportando dessa forma, não vai continuar do jeito que está. Não vai acontecer. Aqui não acontece. Agora acabou. Acabou a festa, acabou a farra. Poxa, já peguei vários e vários diretores que eram assim. Vários e vários presidentes que eram assim. Não existe lá característica. Rui, até jogo de cena tem, cara. Até jogo de cena então tem. Então vai ficar difícil. O cara às vezes aparece numa situação que tem uma câmera pegando pra mostrar que tá falando, mas fazer o trem funcionar não fácil. O Atlético tá vivendo em alguns momentos algumas situações caricatas e que o pessoal quer ser aplaudido e xinga a gente, enfim, mas eu não tô aqui pra isso, tô aqui pra poder dar minha contribuição, pra fazer pensar e a gente não se manipular, a gente trocar ideia. O Atlético, como disse o Popó, o Atlético precisa de resolver o problema do Barba, porque senão vai ser mais um fritado com 3 partidas, como disse o Rui agora. Vão começar a falar, mas escalou... É porque o cara vai ficar pensando assim, escalou A ou escalou B, o A não funcionou, agora eu escalo B, eu escalo C. E aí depois ele olha pro banco, às vezes vai perguntar pra ele, e a gente vai fazer a mesma pergunta, que até a criatividade de pergunta acaba. Barba, por que acontece que você substitui sempre tenta 3? a mesma coisa. Não, porque às vezes ele substitui 3. Ele não gasta 2 substituições. Ele tá falando contigo, mano. Ele tá falando contigo, diretor. Que não tem. Que não tem peça ou que ele não confia. Porque se ele substitui 3, podendo fazer 5, onde todo mundo no país substitui 16, todo mundo tem 16 titulares hoje. É assim que se ganha campeonato? É assim que se classifica pra alguma coisa que presta? Como que um clube que mexe 3 vezes, podendo mexer 5,
Você não tá lendo o que o cara tá te dizendo. Não tem como ser mais elegante, mais legal não, cara. O cara te deu todas as letras, todos os pingos nos is e você não tá sacando, poxa. É um sinal claro, né? E aí só pra não dizer que aqui a gente é subserviente ao Eduardo Domingues, que o Barba é o Não, ele vai ser cobrado, eu cobro dele lá, cara. O ponto é esse, o Barba ele é criticado. Ele já é criticado. E tem críticas muito contundentes. Quer um exemplo? Ele demorou demais a dar minutos pro Pacini. Sim. Demorou demais a dar minutos pro Pacini. Ele improvisou e não deu minutos pra um lateral promissor na posição de origem. Mas quem é que tem que dar essa informação pra ele? É isso que dá vontade de jogar o Zep vai sair cara. com um jogo em 20 minutos. Porque ele não colocou o menino pra jogar tendo oportunidade. Então assim, o Barba ele tem problemas. O Barba ele tem que ser criticado. Ele faz escolhas Mas quem erradas. conhece o Pacini, velho? Quem conhece o Pacini? É o Barba ou quem tá na base do Atlético, quem tá aqui na direção do futebol, que tem que falar assim, meu filho, essa planilha que esse moço tá te apresentando aí, adiantando a bola e dando uns bicão que não chega na linha de fundo e tropica na bola, tem o Pacini aqui que tem número X. Esse aqui tem Y, esse aqui tem X. Esse aqui pode valer dinheiro daqui a pouco. Esse aqui pode ajudar a pagar uma folha de pagamento do ano. E aí, se vocês não tiver ninguém que tem peito para poder fazer isso, vai continuar o mesmo ciclo. A gente vai pagar 2, o Atlético vai pagar 2 milhões para poder falar, fizemos uma média com a galera e pagamos 2,5 milhões. Fala galera, finalizando mais um vídeo aqui do canal Galo Noticiou. Quem acompanhou aqui até o final, muito obrigado. Já deixa o seu like aí para dar aquela força pro canal. Espero que vocês tenham aí curtido o vídeo. E para quem tá chegando, seja bem-vindo, tá? Esse canal aqui é do Galo, traz notícia todos os dias, então se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação. E claro, peço a vocês aí o like para dar aquela força pro canal continuar crescendo cada vez mais, tá bom? Contamos com vocês. Convido vocês a estar olhando aí o canal para estarem conhecendo. Vocês vão achar bem interessante que aqui só trazemos notícias do Atlético Mineiro. Então você que é atleticano ou atleticana, seja muito bem-vindo, está no lugar certo, já se inscreva, tá? Então, deixa aí o comentário de vocês, o que vocês acharam aí do que foi falado aí no vídeo. Compartilhem com os amigos, tá? O vídeo, o canal, vocês vão estar ajudando demais aí o crescimento do canal, a gente agradece demais, tá bom? Muito obrigado também pela sua preferência de estar aqui com a gente aqui no canal, tá? Espero que vocês permaneçam aí com a sua inscrição. Só lembrando vocês aí para verificar a inscrição e o sininho de notificação antes de sair do vídeo. Tá bom? Para você não ficar de fora de nada que sai aqui no canal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, galera!